Fala galera, beleza? Tudo jóia? Mestre na área, vem comigo. Mais uma resolução de exercícios. Questãozinha de racionalização. O colégio militar vem perguntando o valor da soma dessa brincadeira aqui, essa coisa bem doida, né? Vai dar quanto? Primeira coisa, não se desespera, tá? A gente vai ter que achar um padrão matemático para resolver isso. Então, basicamente, a gente vai tentar ver, né? Ó, sabemos que quando temos uma soma, né? Exatamente, um inteiro com uma raiz aqui, né? Um irracional, né? Ou se os dois fossem duas raízes, enfim. Se somando e subtraindo, seguir aquela ideia, né? Se eu tenho uma soma, vou multiplicar em cima e embaixo exatamente pela diferença desses camaradas, tudo jóia? Então eu teria que multiplicar em cima e embaixo justamente por isso aqui, tudo bem? E agora, esse camarada, né, como eu tenho também uma soma, teria que multiplicar tanto em cima quanto embaixo para essa única fração aqui, por esse camarada aqui subtraindo. E faríamos a mesma ideia, né, para os demais, tudo jóia? Então, vou deixar apenas escrito só uma vez só, para poder otimizar nosso espaço no quadro. E aqui eu teria que multiplicar tanto em cima quanto embaixo por esses camaradas subtraindo. Seguir essa mesma ideia até chegar nesse último elemento, multiplicando também pela diferença daqueles camaradas, tá? Tudo isso, galerinha, só para te relembrar, como eu tenho uma soma, né? Então eu vou estar escrevendo de uma maneira qualquer, duas variáveis. Se eu multiplico pela diferença em cima e embaixo, é justamente para que no denominador acontecesse isso. Se eu tivesse esse produto notável, e aí sair essa raiz do nosso denominador, a gente conseguir resolver isso tranquilo, tudo bem? Então lembrando, se você tem uma soma, era só multiplicar pela diferença. Se você tivesse a diferença, multiplicava pela soma e a gente conseguia resolver isso, tá? Então vamos observar o padrão que acontece. Eu sei que se eu pegar 1 menos raiz de 2 vezes 1, vai dar o próprio 1 menos a raiz quadrada de 2, tudo bem? E embaixo, com essa explicação que eu coloquei aqui no cantinho da folha, nós temos então o denominador sendo 1 ao quadrado menos raiz quadrada de 2 ao quadrado. Sei que a raiz ao quadrado vai acabar saindo a raiz, vai ficar só o próprio número que está ali dentro. Então ficou 1 menos 2, tudo bem? Seguindo essa mesma ideia, fazendo agora, né, para a segunda fração, raiz de 2 menos raiz de 3 vezes 1 dá o próprio raiz de 2 menos o raiz de 3. Isso aqui dividido, agora, raiz de 2 ao quadrado dá 2, raiz de 3 ao quadrado vai dar o próprio 3, ok? Seguindo a ideia, para a próxima fração, ficaríamos com raiz de 3 menos raiz de 4, dividido, denominador agora, com uma diferença ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá 3, raiz de 4 ao quadrado dá o próprio 4. Vou fazer só mais um, repara só. Os nossos denominadores, né, eles estão sempre aumentando de 1 em 1, de modo que o nosso 2, né, começou com a raiz, mas você poderia ter observado também, né, sem problema nenhum, 1 dentro de uma raiz, tá? Só para seguir o mesmo padrão. Então ficamos aqui com um exemplo, né? Raiz de 1, raiz de 2, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 4, próximo denominador, raiz de 4, raiz de 5, por aí vai, né? E quando a gente está aplicando toda essa brincadeira aqui, essas multiplicações, então repara, aqui eu ficaria então com raiz de 4 menos raiz de 5, sobre 4 menos 5. Seguiria essa mesma ideia. Eu não vou escrever todos, obviamente, né? Mas eu só estou montando aqui um padrão com vocês. Vou escrever o último pelo menos. Raiz de 15 menos raiz quadrada de 16. Embaixo ficamos com 15 menos 16. E a gente já está conseguindo achar um certo padrãozinho. Qual que é? Os nossos denominadores estão sempre dando menos 1. Interessante até aí. A gente acabou de reparar que os nossos denominadores, né, antes de fazer a racionalização, estavam aumentando, né, de 1 em 1. E repara só, os nossos numeradores agora, né, os numeradores aqui em cima, após fazer a racionalização, nós temos 1 menos raiz quadrada de 2, o próximo elemento. Apareceu um raiz de 2, depois menos raiz de 3. Opa, então a gente já tem que esse raiz de 2 se anula com esse raiz de 3, correto? O próximo eu tenho menos raiz de 3 com mais raiz de 3, ou seja, o meu último elemento, né, minha última parcela aqui da minha primeira fração, está sendo exatamente o primeiro da próxima. Então a gente está tendo sempre essa anulação aqui, ó. Então esse com esse do próximo, esse com esse, e por aí vai. E se você reparar, ó, já que eu falei essa ideia, né, então o último elemento, desculpa, né, o primeiro elemento que apareceu aqui vai ser exatamente o último da anterior, só que o que? Com o sinal negativo. Então aqui nós temos anteriormente aparecendo um menos raiz de 15, e o outro era um raiz quadrada de 14. E embaixo tínhamos então 14 menos 15, sabendo também que esse 14 se anularia com o outro 14 que estaria anteriormente. E esse nosso amigo 15 se anulando com esse. Ou seja, repara só, nós temos então todos os denominadores sendo menos 1, então eu posso escrever sem problema nenhum, né? Tudo isso aqui dividido para menos 1, sem perda de generalidade, né? Aplicando aquela ideia de frações, né? Agora, o que sobrou para a gente? Sobrou apenas o nosso número 1,
As raízes se anularam, esse camarada também saiu, né? Por aí vai. Sobrando apenas aquele menos raiz de 16. Perfeito, pessoal. Esse menos 1 aqui, eu vou só trocar o valor de geral. Então, 1 ficou negativo. Raiz de 16, que estava negativo, agora fica positivo para a gente. Conclusão, olha o que aconteceu. Eu tenho então menos 1 mais raiz quadrada de 16, que é 4. Então, tenho menos 1 mais 4. Gabarito final para a gente, então, dando exatamente 3. 3 tenho aqui? Tenho. Gabarito, então, alternativa letra A. Bem tranquilo. Então, a dica que eu te dou, mestre, para esse tipo de coisa é basicamente, primeiro, você não se desesperar. Viu essa leve ideia do que ele deu aqui? Você vai ter que achar um padrão matemático. Após achar isso, vai tranquilo, mestre. Você vai utilizar todos os conhecimentos que você tem. E aí você consegue resolver bem de boa. Tranquilo? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Espero que tenha gostado também. O clássico, não esquece não. Compartilha com geral. Já segue a página aí. E é isso aí, mano. Joga pra todo mundo, grupo de família. Bora propagar a matemática. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Tamo junto. É nóis.